venceu. Cristo está chamando os seus, com Ele vamos vencer. Conheço sua voz em meu coração, guardo o que Ele me diz. Ele é a luz que posso seguir sem temer. Pode o fogo arder ou trovejar na escuridão, sua mão nos guiará com amor. Confiaremos no Senhor. Se vamos chorar, ver amigos partir, consolo virá, e seja lá como for, confiaremos no Senhor. Confiaremos no Senhor. A chuva não vai nos cegar, sabemos pra onde ir. Montanhas não vão nos parar, com fé vamos seguir. Cristo nos faz ver e paz nos dá, não nos deixa cair. Siga sua voz e nunca estaremos, nunca estaremos só. Pode o fogo arder ou trovejar na escuridão, sua mão nos guiará com amor. Confiaremos no Senhor. Se vamos chorar, ver amigos partir, consolo virá, e seja como for, confiaremos no Senhor. Confiaremos no Senhor. Falamos de coração, não vamos duvidar, vamos confiar em quem nos criou. Pode fogo arder ou trovejar na escuridão, sua mão nos guiará com amor. Confiaremos no Senhor. Se vamos chorar, ver amigos partir, consolo virá, seja como for, confiaremos no Senhor. Confiaremos no Senhor. Confiaremos no Senhor. Confiaremos no Senhor. Olá, pessoal, boa noite. Vocês conseguem me ouvir? Sim, conseguimos. Boa noite. Boa noite. Ouvindo, noite. sim. Gente, eu quero fazer todos vocês bem-vindos à nossa última aula, que eu não tô animada com isso, significa que a gente não vai ver mais o casal Gomes, mas eu quero agradecer a todos que puderam nos acompanhar nessa classe. Realmente tem sido uma experiência maravilhosa ter o casal Gomes como os nossos professores e poder ter todos vocês compartilhando suas experiências conosco. Para iniciar a aula de hoje, nós teremos como primeira oração o Alexander, e depois disso nós teremos como citação ou escritura a Jéssica. Se ela não tiver... a Jéssica tá aqui. Ótimo. E vamos iniciar com a oração. Obrigada, pessoal. Vou fazer a oração. Amado Pai Celestial, te agradecemos por estarmos hoje aqui. Te agradecemos por todas essas semanas, esses meses que estivemos presentes nessa classe, aprendendo essas coisas. Estamos agradecendo por conseguirmos completar o que nos propomos a fazer lá atrás, e
nós possamos usar tudo que aprendemos como enriquecimento para nossas vidas, para a vida daqueles que nós amamos, nossas famílias e de todas as pessoas que conhecermos ao longo de nossas vidas. E possamos ser uma luz na vida delas. Pedimos que o Senhor possa nos iluminar, possa nos dar saúde, nos dar força, nos dar resiliência para continuarmos nossas vidas, fazendo o que precisamos fazer e um dia voltarmos à sua presença. E essas coisas nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Jéssica, o tempo é com você. A escritura que eu peguei, que eu escolhi, ela tá em Provérbios 3. Vocês estão ouvindo? Sim, Ah. positivo. Provérbios 3, 5 e 6, que fala: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Essa escritura fazia parte da lição 11. E eu gosto muito dessa escritura, porque a gente tem que confiar todas as nossas coisas no Pai Celestial. E o Pai Celestial, ele é tão perfeito que ele organiza as coisas de um jeito que a gente não pensava que não tinha como opção. E ele arruma melhor ainda. E quando a gente guarda os mandamentos, a gente faz as coisas de acordo com a vontade do nosso Pai Celestial, ele nos abençoa tanto. Tanto que a gente, assim, fica sem explicação de como que vem aquelas bênçãos que a gente nem estava esperando. E essa é a escritura que eu deixo em nome de Jesus Cristo também. Amém. Amém. Muito obrigada, Jéssica, pelo pensamento e pela escritura. E obrigada, Alexander, pela oração. Agora a gente vai passar o tempo para o casal Gomes. Maravilha, maravilha. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Bom, primeiro de tudo, é feriado aqui, tá? Então, Chris, casal Chris aí é feriado, a gente está viajando, mas a gente não queria cancelar essa aula, deixar de estar com vocês hoje, porque quinta-feira se tornou para a gente o melhor dia da semana, né? Da gente estar junto com vocês, então isso é muito bom. Então eu quero já começar agradecendo a presença de vocês. Eu lembro que quando a gente, nas primeiras aulas, a gente viu um caminho tão longo, né? Tantas aulas, né? Eu lembro que a gente olhou no manual, a gente olhou no calendário de aulas, a gente pensou assim, caraca, quantas aulas! E hoje, olhando para trás, a gente pensa assim, caramba, a gente deu só essas aulas, já está acabando, né? Então, assim, realmente a gente fica feliz, né, por esse contexto de conhecer vocês, de estar com vocês cada quinta-feira, e triste por outro lado porque a gente está acabando, né, esse ciclo, fechando esse ciclo aí. Então é muito bom. A gente quer agradecer muito ao casal Cris por presidir a nossa classe. Obrigado pelo esforço de vocês durante esse tempo. E foi muito bom poder contar com vocês como casal presidente da nossa classe. E a gente está seguro, a gente não tinha qualquer medo de que vocês não iriam fazer a abertura, que vocês não iriam fazer a coisa acontecer. Então a gente ficava tranquilo, a gente nem perguntava. Nem esquentava a cabeça. Nem esquentava a cabeça. Então, agradecemos muito. Obrigado mesmo, casal Cris, por aceitar essa designação e presidir a nossa classe com tanto amor, com tanto carinho, né? E também ao Alex. Obrigado, Alexandre, por você aceitar essa designação de ser o secretário da nossa classe. E realmente é muito bom saber que, né, fez muita diferença, né? Cada semana, a gente não precisava perguntar se estava tudo bem, se tinha sido convidado as pessoas para fazer a citação ou fazer a oração. A gente simplesmente confiava de que tudo estaria em ordem. Então, se vocês viram aí as pessoas sendo convidadas para fazer oração, fazer a citação, o Alex lendo os comentários, tudo isso teve aí o carinho e a prestação de um serviço abnegado aí e um desejo muito grande de servir o Salvador.
que é do casal presidente e também do nosso secretário Alexander. Muito obrigado mesmo pelo serviço e pela dedicação de vocês, tá bem? Muito obrigado, pessoal. E assim, amei poder participar com vocês, né? Que são a maioria casado, com filhos. Né, às vezes alguns. Eu tava até comentando com uma amiga minha hoje que tinha alguns que às vezes saía falando assim: ah, eu tenho que acudir a criança que tá chorando, ou a criança que acordou, a Jéssica ali, o Levi, coitado. Isso é muito legal, foi muito bom, gente. Muito obrigado pelas experiências. Aprendemos muito. É o casamento eterno na prática. Ah, exatamente. É isso aí. Isso aí, Cris, obrigada. E a gente queria, depois no final, a gente, se puder, né? A gente queria conhecer nossos alunos, porque semana passada eu e Pablo fomos no instituto e teve uma aluna que falou: oi, professora. Eu falei: uai, eu dou aula pra você. Mas aí ela falou: ah, meu nome é tal, lembra da experiência do Cajá? Eu falei: ah, lembro, mas é porque ela às vezes não abre a câmera, ela explicou por causa das crianças, então, pra gente conhecer o Foi rostinho, isso né? mesmo. Teve uma atividade no Instituto Vitória aqui, né, para o casal Cris, de repente, o pessoal que não estava, né, e teve uma atividade e a gente foi lá. E aí a gente percebia as pessoas olhando para a gente assim, mas Não sabia que era não sabia que era aluno. Aí essa veio e falou assim: não, eu sou aluno lá da É. classe Família Eterna. Então, realmente foi muito bom, sabe? Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Hoje a gente está encerrando esse ciclo aí, a gente tem mais alguns assuntos para a gente tratar. Então, vamos para a nossa aula. Vamos lá, pessoal. Vamos iniciar a nossa aula hoje. Falamos sobre 2 princípios que precisamos praticar em nossa vida familiar. Né? Então, ao decorrer desse curso, a gente falou sobre muitos aspectos de família, né, várias coisas, alguns assuntos delicados. Mas hoje a gente vai falar sobre 2 princípios que a gente precisa praticar em nosso lar, que é o arrependimento e o perdão. Quem aqui já teve alguma situação na família onde a pessoa realmente, algum dos dois saiu realmente magoado? Alguém tem algum exemplo, alguma história, uma breve história sobre isso para nos compartilhar? Se ninguém tiver, eu tenho. Olha, vai com calma, viu? Não é sobre você, não. Enquanto vocês pensam, deixa eu compartilhar uma recente. Enquanto vocês pensam aí, tudo bem? Bom, quando a gente se casou há 14, quase 15 anos atrás, não parece, não, a gente é novinho assim, mas a gente já tem 14 anos de casado. Então, eu lembro que a Jaqueline, uma vez eu fui no banheiro, aí a Jaqueline falou: eu fui fazer o número 1, tá? Olha como é que a gente já está íntimo depois de tantas aulas, né? Fui fazer o número 1, e depois que eu saí do banheiro, Jaqueline falou bem assim para mim: rapaz, você já reparou como é que você faz o número 1, como é que você mija? Você faz xixi na água, faz um barulhão, parece que tem um cavalo que tá mijando lá no banheiro. Aí eu falei assim: rapaz, que detalhe tão detalhado, né? Mas depois disso, eu nunca mais mijei dessa maneira, né? Acho que você nem lembra disso, né? Eu nunca mais mijei dessa maneira. E aí eu falei assim: caraca, beleza, né? Melhorei. Nunca mais ela precisou falar sobre isso. Do outro lado, eu tenho uma tarefa em casa, uma tarefa muito simples, na verdade, que é lavar o banheiro semanalmente. Aí, agora a gente já tem confiança, né? Então a gente pode compartilhar essas coisas. Vai. Então a minha tarefa em casa é bem simples, é lavar o banheiro semanalmente. Olha, é desafiador, viu? Às vezes eu estou bem cansado, então. E olha que eu trabalho no escritório, né? No ar-condicionado, não era para estar cansado assim. Mas enfim, às vezes eu estou bem cansado e às vezes o banheiro passa uma semana sem eu lavar, né? Ou seja, aí minha maravilhosa, dedicada esposa acaba lavando o banheiro ali, porque ela não, alguém tem que lavar esse banheiro. E aí na última semana ela falou assim: olha, eu vou lavar esse banheiro e você vai fazer a janta hoje. Olha aí, ó.
eu me lasquei, tá? Porque eu tive que fazer a janta e ela lavar o banheiro. Então, eu ainda estou nesse processo ainda de melhorar isso da minha vida, né? Para a gente ser um casal ainda melhor. Então, eu quis compartilhar essas duas coisas porque elas têm muito a ver com a aula de hoje, né? Sobre arrependimento, perdão, apesar de serem coisas simples, né? Talvez vocês tenham experiências bem mais acentuadas, Mais assim. mas são coisas simples, né? De que o arrependimento e o perdão precisam existir ali no casal para a gente continuar firme e perseverante. Vocês gostariam de compartilhar alguma coisa de vocês em que esses dois princípios Se aplicaram. se aplicaram? Arrependimento e perdão? Uhum. Eu acho que eles só têm aquelas experiências escabrosas, não é tão simples igual a que eu compartilhei. Então, talvez seja por isso, sabe? Tá A bom. gente quer primeiro ouvir a fofoca, depois a gente compartilha a nossa. Tá bom. Então, esses dois princípios, eles são muito importantes. E a Pablo falou sobre uma aqui que é simples, né? Mas às vezes faz a diferença. Mas é claro que a gente sabe que tem situações que são mais sérias, né? Às vezes tem a situação de igual fala aqui, né? Às vezes a mágoa infligida pelos membros da família vem em forma de abuso, né? Que vai ser o próximo tema também. Então, nós temos situações mais sérias que acontecem, né? Por exemplo, resumidamente, a minha família, há um bom tempo atrás, teve uma discussão por causa de uma coisa bem simples, sabe? E isso fez com que toda a família se dividisse ao meio. Cada um tomou o seu partido e uns ficaram para um lado e outros ficaram para o outro. E aquilo foi uma situação tão chata para a gente que eu vi muitas pessoas magoadas, né? Algumas quase entraram em depressão, outras, sabe? Então foi um sentimento muito ruim que aconteceu na família. Mas graças ao Senhor, né? Ele nos dá a oportunidade de nos arrependermos. E não só ficar esperando que o outro, né, que foi o errado, venha nos pedir perdão. A gente também tem que tomar a iniciativa de ir lá e pedir perdão, né? Pedir desculpa pelas palavras, pelas ofensas, que foi o que aconteceu, né? No meu caso, eu fui até a pessoa, sendo que não era eu a errada na situação. Pedia desculpa, pedi perdão, e pouco tempo depois essa pessoa faleceu, né, na família. Então, assim, eu tive o meu coração muito leve, né, quando eu tomei a iniciativa de pedir o perdão para essa pessoa que já havia nos ofendido. E foi maravilhoso, porque logo depois ela faleceu, né, e eu já não carregava mais essa culpa comigo. Então foi uma das melhores coisas que eu fiz. Se eu tivesse tido o orgulho de não ir lá pedir perdão, talvez, né, esse sentimento de rancor, de por que que eu não fui lá, por que que eu não dei o primeiro passo, talvez eu estaria com esse sentimento, mas eu me livrei dele. Eu gostaria que vocês me dessem um exemplo ou dois que ocorre nas escrituras que fala sobre esse perdão familiar. Alguém se recorda de algum? O filho pródigo. Aí, ó, fez pergunta fácil demais aí, Jéssica. Filho pródigo. Você pode resumir para a gente o que Justo. aconteceu nessa parábola, Jéssica? Tinha um pai, ele tinha dois filhos, e aí um filho ficou com ele, o outro filho quis ir embora. Aí ele falou: pai, me dá toda a minha herança, a minha parte, que eu vou embora. Aí ele foi, caçou o rumo dele, e aí chegou um tempo que ele gastou toda a herança que ele tinha, e ele ficou pobre, morando nas ruas, comendo lavagem, comendo restos, vivendo numa condição pior do que os próprios empregados do pai dele. Aí ele resolveu voltar.
o pai dele aceitou ele de braços abertos, falou assim: Ó, meu filho tá aqui de volta, vamos matar o melhor cordeiro, eu acho, o melhor animal que ele tinha, né? E vamos fazer um. Se fosse hoje, ia ser, vamos fazer um churrasco para comemorar, o meu filho voltou. Mas naquela época ele fez, vamos fazer uma festa mesmo, né? Porque o filho dele tinha voltado. E o filho dele que ficou com ele ficou meio enciumado, né? Poxa, pai, eu tive aqui o tempo todo com você e você nunca fez isso pra mim. Por que que você tá fazendo isso pra ele? E o pai fala pra ele: Você sempre esteve comigo, meu filho. Tudo que é meu é seu. E ele estava perdido e foi encontrado. Resumindo assim. Sim. Muito obrigado, Jéssica. Lilian, muito obrigado pelo resumo da parábola. Olha É, eles aí. Nef, né? Nós temos inúmeras experiências em que ele teve que perdoar os seus irmãos por inúmeras coisas que eles haviam feito contra ele. Eu também tenho uma, né? Tem José do Egito, né? Onde ficou por muitos anos, né? Em cativeiro por conta de que seus irmãos, né? Os venderam, né? E mesmo depois de tudo, né? O Senhor abençoou ele muito e ele perdoou, né? Seus irmãos, né? Tudo que eles tenham feito com ele, né? E ele não só o perdoou, mas abençoou a família de todos, né? Assim, nós temos vários exemplos nas escrituras de brigas familiares, discussões que, né, eles perdoaram, né? Quem lembra também daquela de Jacó e Esaú, né? Dois irmãos. Eu gostaria de passar uma citação. Se alguém possa ler, por gentileza? Só um minutinho. Quem pode ler para a gente? Ao nos esforçarmos. Ao nos esforçarmos para aprender e viver o Evangelho de Salvador em nosso lar, haverá momentos em que cometeremos erros. Embora divergências e ofensas ocorram em toda a família, isso não significa que os membros da família estejam livres de serem semelhantes a Cristo no modo como tratam uns aos outros. Em vez disso, nossos erros nos dão a oportunidade de praticar os princípios do Evangelho de arrependimento e perdão em nossa família. Gostaria de É para ler o comentar alguma. restante? Lê só um minutinho. Gostaria de comentar alguma coisa sobre essa citação, Suzana? Tem muitas, na verdade, né? Matheus, que me conhece mais próximo, ele vai saber disso. Eu não sei só se eu tenho emocional para falar no momento. Tá. Alguém gostaria de comentar sobre essa citação? Tô todo mundo tão caladinho. É o feriado, é o feriado. Tá bom, então vamos prosseguir. Então, nas Escrituras, a gente vê que o Senhor ele exige que nós perdoemos a todas as pessoas, né? E esse é um exercício que a gente precisa fazer, tá, gente? Diariamente, a gente precisa, até em pequenos detalhes, a gente precisa aprender, né, a nos arrependermos, a pedir perdão, né? Muitas vezes a gente magoa o nosso cônjuge sem a gente nem saber, né? Às vezes a gente não está emocionalmente bem, né? Às vezes a gente não teve um dia bom, e aí por causa de uma coisa pequena que acontece no dia a dia, né? Às vezes acaba outro, né? Com palavras, acaba magoando, com gestos, e várias formas que você pode magoar uma pessoa, né? O Elder Roland, ele falou, ele deixou bem claro uma citação que ele fala aqui: deixe que as pessoas se arrependam, deixe que as pessoas cresçam, acredite que as pessoas podem mudar e melhorar, né? Então, todos nós somos capazes de mudar e melhorar, né? E a gente precisa fazer esse exercício diariamente, e principalmente quando isso vem de uma forma mais agressiva, né?
A gente sabe que hoje em dia o abuso, né, ele vem de várias formas. Alguém sabe definir o que significa a palavra abuso? Tem a definição, amor? Alguém sabe o que significa a palavra abuso? Vou ler aqui para vocês. Com frequência, não existe uma única definição de abuso que possa ser aplicada em todas as situações. Em vez disso, há uma gama de seriedade no comportamento abusivo. Essa gama varia desde ocasionalmente usar palavras duras e afligir danos graves. O abuso pode acontecer por meio de negligência ou maus tratos a outras pessoas de modo físico, sexual, emocional ou financeiro. O que vocês entenderam de abuso aqui, já que eu li a citação aqui do manual? O que significa a palavra abuso e de quais são as maneiras que ela pode se manifestar num casamento, né, dentro de uma família? Ninguém? Fala para mim, querido. Esse é um daqueles. Pode Opa. falar, desculpa. O Chris quer falar. Pode falar, Cris. Eu diria que abuso é aproveitando de um poder ou relacionamento que você tem de uma maneira inadequada. A maioria das vezes abuso é com gente que se conhece, gente Sim. que se ama, e usa aquele amor ou aquele poder que tem no relacionamento para forçar ou tirar o arbítrio da outra pessoa, né? Muito bem, obrigado, Chris. Se a gente pegar um pouco mais a respeito do significado da palavra, refere-se a um comportamento inadequado, excessivo, contrário aos costumes e à harmonia, que envolve o uso indevido do poder ou autoridade para prejudicar, ofender ou explorar alguém. Bom, a gente, durante todo esse curso, em alguns momentos, a gente precisou tocar em alguns assuntos delicados, né? E o abuso é mais um deles, né? Alguns abusos, eles podem acontecer de maneira física, psicológica, verbal, emocional. Então, se a gente está... talvez a gente nem reconheça isso, né? Muitas vezes a gente está num relacionamento abusivo, mas não consegue reconhecer que a gente está num tipo de relacionamento. Assim, a gente precisa realmente de aulas como essa para nos ajudar a ter esse olhar mais sensível, né? Porque a gente falou disso em uma das aulas passadas, que um casamento, uma família feliz, uma família eterna, não é uma exceção, é a regra, né? Então, assim, é importante que a gente lembre que nós fomos colocados aqui na Terra, o homem, a mulher, a família, enfim, a gente está aqui para ser feliz, progredir. Obviamente, vamos passar pelos testes da vida, mas que a regra é ser feliz, a regra é ter uma família feliz. Agora, o abuso é mais um daqueles assuntos delicados que a gente precisa falar, mesmo no finalzinho aqui dos nossos encontros, né? Que se a gente está passando por algum caso de relacionamento que seja abusivo, que esteja indo pelo excesso, né? Então, se a gente pega aqui, por exemplo, o abuso sexual. O que é o abuso sexual? Aquilo que vai ao excesso. O marido ou a mulher já disse que não, que, por exemplo, está
O marido quer ter a relação sexual, por exemplo, mas a mulher diz que não, e ele insiste demais. Então, isso é um comportamento já que beira o abusivo, né? E nesse relacionamento você usa a autoridade para se sobrepor, né? Seja uma autoridade financeira, por exemplo, né? Ou seja, que a mulher ou o homem é dependente e você usa isso, também é uma forma de abuso. Se você sabe que o seu cônjuge ele tem o emocional um pouco mais fragilizado e você usa aquele momento de fragilidade para impor a sua autoridade, é um tipo de abuso. Então a gente precisa tomar muito cuidado. E aqui a gente sabe, né, gente? A gente está aqui entre adultos, todo excesso sempre fez mal. Se você tem água demais, você morre afogado, por exemplo. Até a água, que é um bem tão precioso, uma coisa tão boa, essencial, água demais faz mal. Então, tudo que vai ao excesso faz mal. Então, quando a gente fala de abuso, aqui como um dos últimos temas aqui, é porque realmente ainda, infelizmente, a gente ainda tem famílias, casais que na igreja, né, que ainda não conseguiram sair de uma relação abusiva. E aqui fica o convite para vocês. Se vocês conhecem alguém, se vocês se encontram nessa situação de alguma forma, busquem ajuda. Primeira ajuda espiritual através do Salvador Jesus Cristo, que tem o poder de curar, tem o poder de nos ajudar a nos arrependermos e conseguirmos o perdão. Se em algum momento nós fomos abusivos, em algum momento da nossa relação conjugal e familiar, talvez com o nosso cônjuge, talvez com nossos filhos, a gente cometeu um excesso de um abuso físico, né? A gente bateu além da conta. E aqui, né? E aqui não é nenhuma apologia, não pode bater, pode bater, Então, qualquer excesso faz mal, né? E às vezes, se você foi abusivo na forma como você se comunica com seu cônjuge, né? Às vezes você não chegou às vias de fato, não bateu, não teve uma violência física, mas muitas vezes as palavras é como uma espada, né? Ela machuca muito mais do que um tapa, né? Então, assim, é o momento da gente se arrepender. O primeiro tema que a gente falou aqui foi 2 princípios, né? De arrependimento e perdão. Então, essa aula de hoje precisa conduzir a gente a, se houve qualquer excesso, se houve qualquer abuso da nossa parte, seja do marido para com a mulher, da mulher para com o marido, é o momento da gente aplicar esses 2 princípios para que a nossa relação conjugal, a nossa família eterna, não seja atrapalhada por conta de algum abuso. Isso. E a gente sempre precisamos lembrar, né, que a cura, ela existe, né, e ela vem através de Jesus Cristo, né? Sempre que a gente lê, né, sobre a vida de Cristo, a gente vê o quanto ele foi amoroso nas palavras, né, o quanto ele foi carinhoso no agir com as pessoas, né? Então, eu sei que tem muitos casais, existem, né, muitos, eu conheço alguns também, que o abuso emocional e verbal, ele é assim, nítido, sabe? Até na frente das pessoas. E existem aqueles também que são mais agressivos, né? Que é no caso de físico. Esses dias eu atendi uma moça lá no meu serviço, que ela tava com as roupas, sabe? As mangas, as roupas vinham até aqui, ó. Eu falei, nossa, eu fiquei pensando, nossa, tão jovem, tão bonita. E ela tava grávida. E o esposo dela tava lá fora, ele não chegou nem a entrar. Já aí eu já vi algo estranho, né? Porque normalmente os esposos acompanham a esposa até lá. Mas quando eu falei assim, levanta a blusa para mim, porque eu tinha que fazer a coleta de sangue, eu percebi que ela estava toda roxa, sabe? E aquilo bateu tão forte assim no meu coração, sabe? Porque eu pensei, poxa vida, uma moça tão bonita, tão nova, grávida, sofrendo esse tipo de abuso físico, sabe? Do marido. Isso é triste, é algo que realmente machuca a alma. E
gostaria de passar um vídeo para vocês sobre o príncipe da paz, né, que é Jesus Cristo. Bom, eu gostaria de compartilhar com vocês meu testemunho. E, o Salvador Jesus Cristo é o príncipe da paz. É por meio dele que nós conseguimos nos curar de todas essas coisas, né? E independentemente do que a gente já enfrentou até o momento, até este momento da nossa vida, ele é capaz de nos curar. Então, essa mensagem desse vídeo é para a gente fechar, né, esses temas que a gente tratou, né? A gente tratou de tantos temas delicados aqui, né? Que alguns de nós viveram no passado, viveram há pouco tempo, enfim, e que talvez alguns de nós ainda viveremos situações assim, porque a vida é um teste, mas que Jesus Cristo é a fonte da paz. Ele pode nos ajudar. Ele é capaz de curar todas as nossas feridas. E que ao confiarmos nele, o príncipe da paz, nós podemos ter paz interna e individual, nós podemos ter paz com o nosso cônjuge, bem como com a nossa família. Cris? Conseguem me ouvir? É que eu tô com os dois guris acordados, a gente fica meio assim sobre. Sim, conseguimos sim, pode falar, por favor. Então, ainda é sobre esse tema que você falou, mas algo que aconteceu comigo quando eu cheguei aqui, nos Estados Unidos. Antes de eu chegar, na verdade, quando eu estava no Rio de Janeiro e eu passei pela entrevista, e daí eu fui aprovada, eles me deram tipo um documento falando sobre se caso acontecesse alguma coisa de meu marido ser abusivo comigo, ou que entrasse e se enquadrasse em qualquer um dos abusos, né, que as pessoas podem sofrer, tanto financeiro como sexual, e também abuso mentalmente também, eles falavam, naquele documento, falava para mim entrar em contato com eles e tinha um número que eu precisasse, se caso eu precisasse ligar. Porque
Na maioria dos casos, quando alguma mulher se casa com outra pessoa de outra nacionalidade, no caso, você se torna uma pessoa mais vulnerável. Por exemplo, eu tô aqui com meu esposo, o Chris é maravilhoso, mas tem maridos que não. E se a pessoa não sabe o idioma, já é mais um motivo de ser mais vulnerável. Se você não sabe o idioma, se você não sabe dirigir aqui, que no caso aqui você necessita ter um carro, se você provavelmente não trabalha e você não tem acesso a dinheiro tão facilmente, é mais uma vulnerabilidade. Então, assim, foi muito interessante ver que a partir do momento que eu recebi aquele documento, eu comecei a ler, eu disse assim, nossa, o quão isso pode abençoar a vida de alguém que se meteu numa encrenca, né? Que se casou com um cara que não sabia como ele não sabia como ele se portava, né? Porque acontece disso em relacionamento à distância. E daí eu tinha aquilo. E outra experiência que eu tive com isso foi quando eu estava grávida, que foi isso que a Jaqueline mencionou, que aqui eles têm um protocolo para isso. Por exemplo, eu sei falar inglês, mas quando eu estava indo no médico, eu não sabia o vocabulário de médico. Tipo, doença ou qualquer outra coisa que pode acontecer na gravidez, eu não sabia. Eu aprendi tudo ao longo da minha gravidez. E eu, para me sentir segura, muitas vezes eu levava o Chris ou minha sogra para ir comigo, para ter certeza que eu estava entendendo o que os médicos estavam falando para mim, e o que estava acontecendo ao longo da minha gravidez. Eu trazia ela comigo, olha, sogra, é isso que eu entendi mesmo? Confirma comigo. E daí ela ia falar numa linguagem mais simples para mim poder entender. E eu lembro que teve, em todas as vezes que eu fui no médico, a enfermeira, ela conversava comigo e falava assim, olha, você precisa de alguma coisa? Se você quiser, você pode ir na sala comigo, sozinha, e o seu marido e nem sua sogra pode entrar, se caso você queira me falar alguma coisa. Isso era um protocolo que eles têm aqui. Porque caso aquela mulher grávida estiver sofrendo algum abuso, você pode já fazer a denúncia ali mesmo no hospital. Então, eu me senti tão segura e tão amada quando isso estava acontecendo, porque se acontece isso com uma mulher que realmente precisa de ajuda, ela vai poder se comunicar com essas pessoas e poder pedir ajuda, sabe? Então, eu não sei como é que funciona no Brasil esse negócio de se alguém tá passando por isso, como é que faz para você denunciar ou não. Mas é uma das coisas que acontece na igreja que se a gente fica sabendo, a gente tem que denunciar para poder ajudar aquela pessoa que está fragilizada, porque ela mesma muitas vezes não consegue dizer, olha, tá acontecendo isso comigo, eu não consigo denunciar. Mas enfim, era essa experiência que eu queria compartilhar. Obrigado, Cris. Tem pessoas que sim. E Jéssica, você levantou a mão? Quer falar ainda? Eu levantei. Eu e Rafael, nós somos bem diferentes, né? Bem diferentes e bem iguais. Então a gente é a tampa e a panela assim que fez um encaixe muito bom. Nós dois viemos de famílias com um histórico difícil de lidar, com famílias que, que abusaram mesmo da gente de forma psicológica. Foi tipo assim, a gente tem a família difícil. E eu tava lembrando, conversando com a Adriele, conversando aqui em casa, tem coisas que a gente precisa romper na nossa vida. A gente romper barreiras, romper tradições, romper coisas que são ruins, pegar só o que foi bom que a gente viveu da nossa outra família, porque a nossa família agora é eu, Rafael, Lívia e Levi, por enquanto. Então, a minha família, meu pai, minha mãe, agora eles não são minha família mais, eles são meus familiares, assim como o Rafael, o pai dele e a mãe dele, não são mais a família. Família agora são nós quatro. E a gente estava conversando sobre a importância da gente ensinar os nossos filhos a não sofrerem abuso. E a gente se policia muito, porque às vezes eu me pego fazendo coisas com a Lívia, que a minha mãe fazia comigo, e que eu não gosto, que eu não gostava, que eu falei assim, nossa, eu nunca vou ser assim, eu não quero ser assim, coisas que eu quero romper. E antes de eu casar com o Rafael, eu sempre falava com o Senhor, ai, Senhor, eu não quero um homem desse jeito, nem desse, nem desse. Então a gente tenta romper coisas do que a gente viveu, que a gente sofreu, para não passar para nossa família agora e para ela também não sofrer e passar para os filhos, porque são abusos
eles, como a Suzana escreveu aí, eles deixam marcas profundas que aí a gente é difícil esquecer. Difícil esquecer, difícil tirar aquele sentimento ruim, e é difícil, só o amor do Salvador que ele ajuda a gente a esquecer e a passar por essas coisas. E quando eu era criança, eu não via que o relacionamento dos meus pais como um relacionamento abusivo. Hoje que eu tenho mais maturidade, eu falo, nossa, minha mãe, ela vive um relacionamento abusivo. Porque só meu pai trabalhava fora e minha mãe trabalhava dentro de casa. E aí houve tantas coisas, igual novela mexicana, na vida dos dois. E eles, assim, ainda estão juntos aos prantos e barrancos, há muito sofrimento, mas eles estão juntos. Mas estão juntos num relacionamento abusivo. E eu falo assim, eu não quero isso pra mim. Então a gente tem que orar muito ao Pai Celestial. A gente tem que ter centrado que Jesus Cristo ele é capaz de transformar a vida das pessoas, mas as pessoas elas têm que querer ser transformadas, né? Tem que querer ser curado. E é difícil, mas a gente tem que procurar ajuda. Se não ajuda do cônjuge, ajuda psicológica, porque sozinho tem coisas que sozinho a gente não consegue. Bem, obrigado, Jéssica. Obrigado, Jéssica, Cris, por compartilhar com a gente. Bem, pensem, a gente falou desse primeiro ponto, né, a respeito de perdão, arrependimento, abuso, e como a gente precisa, né, nesses primeiros pontos, como a Jaqueline falou, aplicar isso na nossa vida, né? Porque é um fato, sabe, pessoal, que a gente vai errar. É um fato. Agora, o que a gente precisa tomar cuidado para que esse erro que a gente vai cometer, ou que a gente cometeu no passado, possa ser seguido de arrependimento e que a pessoa que está do nosso lado compreenda o princípio do perdão. Jaqueline compartilhou com a gente um fato real, né, da família dela, em que ela, mesmo que não foi o ofensor, mas foi lá e buscou, né, buscou perdoar, buscou o perdão. Então, é isso. Mesmo diante de situações como as que a gente ouviu aqui, como as que a gente já viveu, nós, ainda assim, depois de 28 títulos, né? Eu estava olhando aqui nos títulos das aulas que a gente teve, a gente ainda assim precisa ser, defensores da família como base da sociedade. Porque a gente aprendeu durante todos esses encontros que, embora as famílias sejam compostas de seres imperfeitos, são pessoas que estão procurando se aperfeiçoar e construir a sua família eterna. E em nenhum momento as escrituras, os manuais da igreja dizem que as famílias eternas são feitas de seres perfeitos, né? Pelo contrário, cada encontro nos ajudou a colocar mais um tijolinho ali na nossa construção, a entender como que a gente pode decidir de maneira a construir essa família. Então, depois desse encontro, nós precisamos sair aqui desse ciclo que a gente está fechando hoje, com essas aulas de A Família Eterna, sendo ainda mais defensores de que a família é a unidade fundamental da sociedade. Porque é na família que a gente aprende esses princípios. As pessoas que compõem toda a sociedade estão primeiramente compondo as famílias. E quando a gente compreende esse princípio, sabe que a família é a base fundamental da sociedade, nós vamos estar entregando para a sociedade pessoas melhores. Melhor mulher, melhor homem, melhor filho, porque é dentro da nossa família que a gente aplica esses princípios, aprende esses princípios, e então a gente consegue levar algo melhor para os ambientes que a gente está. Então, se a nossa família eterna
construindo uma família eterna com base nos princípios que a gente aprendeu em cada encontro aqui, a gente com certeza vai mudar o nosso trabalho, nosso ambiente de trabalho, na escola, na nossa roda de conversa com os amigos. Então, defender a família como unidade fundamental da sociedade passa por cada encontro que a gente teve aqui. Agora, Eu pode, por favor, Alex. posso falar? Pode sim, claro. Queria deixar alguns pontos aqui. O primeiro é sobre a questão do abuso. A definição de abuso tem a ver com a questão da permissão, né? Com a questão da decisão da pessoa também. Por exemplo, você escolhe se casar com uma pessoa, essa pessoa escolhe estar com você, né? Se essa pessoa, por exemplo, trai você, ela está cometendo um abuso, porque quando você se casa, você está fazendo um investimento ali, investimento da sua vida, do seu tempo de vida, dos seus recursos que você tem. Então, quando essa pessoa quebra esse contrato, ela está abusando sobre aquela confiança que você depositou nela. Outro ponto importante é sobre o estilo de vida, né? Por exemplo, o mundo hoje está colocando de uma forma que quando um homem e uma mulher escolhe ter uma família tradicional, ou seja, um homem, a mulher e filhos, né? Essas pessoas estão sendo abusadas. Eles colocam dessa forma, que não, porque cada um tem que ter vários parceiros e não tem que se casar e tem que ter família destruída. E dessa forma, eles colocam a família como algo ruim, né? Como algo abusivo. E aí entra o terceiro ponto, que é quando a família se enfraquece, quem se fortalece é o Estado. E o Estado, ele é o agente que mais comete abuso é o Estado. Um exemplo que eu uso foi durante a quarentena, que o Estado proibiu as pessoas de irem e vir, por exemplo, e o número de suicídios disparou. Eu mesmo tive depressão durante essa época também, fiquei muito mal. Conheço pessoas que se suicidaram e o Estado ele se fortaleceu exatamente pelo enfraquecimento da família. As pessoas depositaram a sua vida na mão do Estado e que é um agente que ele não se importa de verdade conosco, na verdade, né? Ele não é algo próximo de nós, né? Eu sempre falo que a família, ela, como você falou agora, né? A família deve ser o centro de tudo, deve ser o ponto principal. Nós, como cristãos, né? Temos sempre que buscar fortalecer nossas famílias, fortalecer o núcleo familiar. Obviamente que quando não existe questão do abuso, né? Que isso não deve acontecer. E é isso. Obrigado, Alex, por participar, meu amigo, compartilhar a sua opinião com a gente, tá bem? Foram pontos que a gente, né, comentou aqui, e se a gente estiver atento a esses pontos, sabe, pessoal, aos pontos de que se a gente defende a família como base da sociedade, a gente não é que a gente vai estar sendo retrógrado ou que a gente vai estar sendo querendo impor uma coisa que é só a nossa opinião, mas isso é a base de toda a sociedade desde sempre. E se a gente permite que isso aconteça na sociedade, na proclamação ao mundo diz, no penúltimo parágrafo, né, que calamidades vão vir sobre a terra quando a gente deixa com que a família se desintegre ou que ela deixe de ser a base de uma sociedade forte e unida. Tem uma citação na aula de hoje que fala que para que as coisas ruins aconteçam, né, para que o mal domine, a gente não precisa fazer muita coisa, basta que a gente não faça nada, né? Então, se a gente não fizer nada, se a gente não defender essa base, que é a base familiar, se a gente ficar só parando, não fazer nada, a gente vai estar contribuindo para a desintegração da família.
Então, há esperança se nós defendermos a família como a base da sociedade. Então, o presidente Emily Russell Ballard, né, usou essa frase: para que o mal triunfe, basta simplesmente que os homens e as mulheres, no caso, né, todos nós, bons, não façam nada. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês o meu testemunho, sabe, de que cada encontro que a gente teve foi uma adição ao nosso testemunho, aos princípios que a gente tem, de que a gente precisa continuar perseverantes e acreditando que o Salvador Jesus Cristo nos ama com amor incondicional, que Deus, por meio do plano de salvação, instituiu as famílias, que é o meio em que nós podemos progredir rumo à exaltação e que a nossa família pode ser eterna, sabe? Eu vou passar para a Suzana e Matheus aqui que pediram a palavra, depois eu vou compartilhar um vídeo para a gente encerrar. É importante, pessoal, o Matheus colocou no nosso grupo do WhatsApp a avaliação da experiência do Instituto, tá bem? É um dos requisitos para que a gente conclua os créditos dessa turma. Então, não deixem de fazer a avaliação do Instituto, é rápido, tá bom? O link já está no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Vou passar o tempo para Matheus e Suzana e em seguida vou compartilhar o vídeo, tá bem? Matheus, Suzana. Oi, Pablo. Não, só para complementar, muitas mulheres na igreja, infelizmente, principalmente as que têm talvez uma idealização muito perfeita, as moças, né, da igreja têm uma idealização de que no casamento o marido só que tem que prover, né, e que você vai só cozinhar, enfim, aquela visão da Disney, né, que a gente acha que tem que ser assim. E eu formei em economia, né? Uma das coisas que a gente vê muito, uma das palestras que eu participei, pude participar, foi sobre a questão disso, né? De violência doméstica, abuso. Às vezes não precisa nem bater, mas só o fato de você ser abusivo, né? Na sua família você já está corroendo essa família. 40% das mulheres que sofrem algum tipo de abuso, elas são completamente dependentes dos homens, né? Então, as mulheres elas precisam, não só mulheres, os homens também, mas em especial as mulheres, né? Elas precisam saber que elas precisam ter uma formação, que elas precisam não só é, ter essa imagem de que a família, ela é você construir a sua família no sentido de ter bebês, de lavar louça, de lavar roupa. Isso também faz parte, né? Mas você também precisa ter é, a sua formação, você precisa se preocupar como o próprio. Esqueci o nome do livretinho do um Paravigor da Juventude, na época que usava, não sei se ainda usa, ele fala, né, que você tem que prestar sua. Nós vivemos no mundo competitivo, a gente precisa, né, ter conhecimento, precisa saber idioma, precisa saber um mínimo, pelo menos, de informática, até porque ninguém garante quem vai morrer primeiro, né? Se você vai precisar trabalhar, se você vai precisar montar um negócio. Então, assim, essa questão do abuso muito, é muito ligada também a essa questão financeira. E minha mãe, ela sofreu muito por conta disso, né? Porque ela era altamente dependente do meu pai. E a gente estava indo no mesmo caminho, né? Era altamente dependente do meu pai. Então, quando eles se separaram, hoje eles não são mais casados. Quando eles se separaram, a gente sentiu muito, né? Muito mesmo financeiramente por conta disso. Depois as coisas elas se arrumaram. Hoje eu já posso dizer que 90% de mim já perdoou todas as coisas que meu pai fez. Eu ainda luto muito contra muitos pensamentos, contra muitas coisas que ele fez, né? Principalmente psicologicamente. Então, mas fica essa questão da dica, né, de que acho que aqui todo mundo sabe disso, mas é só para expor mesmo minha opinião, de que a gente precisa também cuidar do nosso lado financeiro, né, não ser altamente dependente do esposo. Obrigado, Suzana, por compartilhar com a gente. Nós temos uma experiência muito grande sobre isso no nosso relacionamento, né, nesses 14 anos, né?
Jaqueline sempre foi muito autossuficiente, né? Muito autossuficiente mesmo. Então, realmente tem muito lugar nessa fala, quando a gente fala sobre ter esperança na vida familiar, que é o último título da aula, né? Da gente ter, sentir esperança de edificar uma família eterna. A esperança está nesse tipo de aprendizado, né? De que a mulher precisa ser autossuficiente também para que ela possa ter esse poder de decisão, né? Não só se estiver sofrendo um abuso, mas para ela mesmo, né? Então, eu sou muito grato, sabe, por estar ao lado de uma mulher que tem autossuficiência psicológica, autossuficiência financeira. Então, assim, para mim, como marido, é muito confortável, né, estar do lado de alguém assim. Então, obrigado por compartilhar essa parte também, Suzana, realmente muito bom. Lilian, William, Depois eu posso falar uma coisa também? Só para complementar um pouco sobre o que a Suzana falou, que eu compartilho do mesmo pensamento dela, eu fiquei aqui o tempo inteiro querendo falar algo a respeito, né, disso, porque eu conheço, infelizmente, eu conheço algumas pessoas que vivem um casamento assim, né, abusivos por causa do financeiro. E o quão é importante nós mulheres termos uma formação para não dependermos dessa parte, né, do homem. Eu tive uma companheira de missão que ela sempre falou comigo assim: eu preciso ter uma formação, eu não quero trabalhar. Ela falava: eu não quero trabalhar, eu quero ficar em casa com meus filhos, mas eu preciso ter uma formação caso aconteça algo com meu marido. Mas, isso. vendo por outro lado, nós precisamos ter uma formação caso esse marido seja abusivo, porque há muitas famílias assim, né? Nós conhecemos famílias de perto que vivem esse tipo de abuso e não saem do relacionamento, por quê? Porque elas não têm uma formação, não têm como ganhar dinheiro, não trabalham e isso dificulta muito a vida delas, né? E elas acabam vivendo uma vida inteira em um casamento abusivo. Nesse domingo, me convidaram para eu poder dar aula para os jovens e foi falado sobre casamento eterno. E eu falei para eles que o casamento eterno não é a qualquer custo. O Senhor, ele não quer que nós tenhamos um casamento eterno a qualquer custo. Ele nos colocou aqui na terra para que nós possamos ser felizes. E então, nós precisamos ser cuidadosos, né, com isso. Muitas vezes a gente acha que é normal ter um tipo de relacionamento abusivo, né, mas não é normal para o Senhor. Ele deseja que os seus filhos eles sejam felizes aqui nessa terra. Obrigado, Lilian. Obrigado por fortalecer esse comentário. E é bem isso. Nós viemos até os homens existem para que tenham alegria, né? Então, um relacionamento assim não traz alegria para ninguém. Alex, É, eu vou discordar de vocês em parte. Eu vou explicar por quê. Vocês falam assim que não pode existir uma dependência financeira, porque caso haja abuso, não conseguiriam, então, se desvencilhar, né? Mas, se essa regra for seguida, então ninguém pode ter filho, porque os filhos sempre serão dependentes financeiramente dos pais. A questão do abuso, você tem que ver da seguinte forma: quando um homem ele escolhe uma mulher, ele não acha essa mulher no meio da rua, ele não achou ela na sarjeta. Essa mulher tinha uma família antes, e essa família, eu vejo da seguinte forma, que essa família que tem que ser o esteio para essa mulher, caso alguma coisa dê errado, e ela tenha que se separar, por exemplo, e inclusive cobrar esse homem que esteja abusando dessa mulher. E a questão, voltando novamente à questão da financeira, eu não vejo problema que haja uma dependência financeira da mulher com o homem, por exemplo. Colocando, por exemplo, nosso com Deus, por exemplo. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Mas ele é um líder que não é abusivo sobre nós. Ele é um líder justo, que lidera com justiça sobre nós.
Quando há essa justiça, não há problema nessa dependência. Eu, por exemplo, eu não vejo problema que a mulher que queira ter uma independência, queira estudar, por exemplo, mas para a minha escolha de vida, quando eu for escolher uma parceira, eu vou falar com ela. Olha, eu vejo que a mulher ela pode até ter uma formação e tudo, mas ela tem, se ela escolher estar comigo, então ela tem que escolher a família em primeiro lugar, tem que ser a prioridade dela, né? E obviamente eu vou prover tudo que seja necessário para eles e seria um líder justo sobre eles também, né? Não seria abusivo nem nada. E como eu disse, eu não acho que essa questão financeira deva ser o ponto principal sobre isso, porque como eu disse, se fosse assim, então não poderíamos ter filhos, porque os filhos sempre serão dependentes financeiramente dos pais. Então, não se pode confundir a questão da dependência financeira com alguém ser abusivo, né? São coisas diferentes. Posso fazer comentário também? Claro, Cris. Eu concordo com a Alex, mas a questão é que o padrão não é sempre seguido. O que é para ser padrão não é sempre seguido. Seria ideal se realmente tivessem homens que provessem que nem você, por exemplo, que nem o Chris. O Chris, eu agora, depois que eu tive os meninos, eu decidi ficar em casa porque eu quero fazer homeschool. Isso foi meu sonho. Desde muito tempo, isso é algo que eu decidi para mim. E também, que nem eu falei pro Chris, eu vou começar agora a trabalhar com fotografia. Eu tenho os meus talentos. Então, eu quero investir nisso também, mas eu ainda quero ficar em casa, tipo, não full time, que seria trabalhando fora, mas eu quero abrir o meu próprio negócio de fotografia para mim poder ter tempo com os meus filhos, porque eu quero que eles tenham eu presente. Enfim, isso são escolhas nossas. Eu gostaria sim que fosse o ideal para todas as mulheres ter um homem, por exemplo, que nem você, Alex, que nem o Chris, que são pessoas que estão dispostas, olha, você não precisa se preocupar com nada, eu estou disposto a prover o que você precisar. Mas a gente tem que se, como é que fala? A gente tem que se guardar também. Quando é a questão tipo de, vou fazer uma faculdade, porque se caso acontecer alguma coisa, o que é que eu vou fazer da vida? Se eu não sei fazer nada, se eu passei a vida toda, não vou dizer se eu passei a vida toda em casa. Não, claro que a gente vai conseguir um emprego de qualquer maneira, porque a gente sempre vai atrás das coisas que a gente quer. Mas não vai ser provavelmente o emprego ideal se eu não tivesse uma faculdade ou se eu não tivesse alguma formação, sabe? Então, o que eu diria é que a gente tem que fazer as coisas não pelo motivo de, se acontecer um dia de meu marido me deixar, eu tenho faculdade. Não. Eu vou escolher fazer isso porque eu quero me formar, eu quero ter mais conhecimento, sabe? Então a gente faz as coisas pela razão certa e não pela razão de um dia meu marido vai morrer ou que ele vai me abandonar ou que ele seja abusivo. A gente não faz isso por causa dessas coisas. A gente faz porque a gente gosta, porque a gente quer seguir algo. Eu acho que tem essa diferença, sabe? O Chris quer falar. Caso porque a outra pessoa te faz melhor. Então, como ela estava falando, você não procura progredir por medo. Deve ser seu cônjuge que te faz progredir. Que te apoia. Que te apoia a progredir. Não é porque eu quero que você seja independente caso algo dê errado. Não, é porque a gente casou para progredir, para desenvolver. Então, tipo, eu quero que ela tenha toda a oportunidade possível. Eu trabalho para isso. Não só para ela, mas para os nossos filhos. É por isso que eu trabalho, é por isso que eu me esforço a fazer o que é certo e por isso que eu tento progredir. E eu gosto do que o Alexander falou, porque enquanto eu estava escutando as meninas antes dele, eu estava aqui me sentindo desconfortável e eu não sabia por quê. Eu estava aqui pensando, tipo,
isso não tá, tipo, tá certo, mas não tá certo. E quando ele começou a falar, eu percebi que parecia que estava faltando uma parte uma perspectiva. Tava faltando a perspectiva certa. Eu gosto da palavra interdependência. Tem dependência, tem independência e tem interdependência. Que é quando você consegue cuidar de si mesmo. E ela consegue cuidar de si mesma. E você consegue cuidar tão bem de si mesmo que você tem espaço, capacidade para ajudar os outros. Então, é assim que você pode ter mais do que 100% no teu relacionamento na tua casa. Então, tipo, o problema não é depender do teu marido, da tua mulher. Você se ama, isso é confiança, como você falou com Deus. Você confia em Deus e sabe que Ele vai cuidar onde você faltar. E você deve ter aquela mesma confiança com o seu marido, com sua mulher. Eu sei que onde eu falto, onde eu falho, ela não vai. Ou ela vai procurar Deus e Deus não falha, né? Isso. Então eu gostei muito de tudo que foi falado. E tomara que todo mundo... Ninguém age com medo. Eu só tomara que ninguém vive com medo. Porque medo não vem do Senhor. Vai progredir porque ama. Não porque... Muito bom. Obrigado, Cris. Suzana, Matheus. Gente, não sei se alguém se sentiu ofendido aqui, não foi o propósito, tá? O que eu Não quis tem, não. dizer Não tem nenhuma o ofensa, não. que eu Pode quis ficar dizer foi o tranquilo. seguinte, foi o seguinte, que você tem sim que ter filhos, eu não falei ainda, até porque eu não sei qual é a vida de vocês, não sei quem trabalha, quem deixa de trabalhar. Então, eu estou falando da experiência pessoal da minha mãe e da minha vida. De que minha mãe, por ela não ter uma formação na época, por ela não trabalhar na época, ela sofreu muito com meu pai. E por ela sofrer, a gente, consequentemente, que éramos filhos, nós sofremos muito, porque ela também era altamente dependente dele e nós também. E aí o Alex falou sobre que mulher, enfim, concordo até certo ponto, como eu expliquei no meu comentário. A autossuficiência é mandamento. Nem todos os homens eles vão ser justos. Que bom que Chris é justo com a esposa dele. Que bom que Mateus é justo com a esposa dele. Que bom que Pablo é justo com a esposa dele. Mas nem todas as mulheres têm essa bênção na família, né? A gente não estuda porque tem medo do que vai acontecer, mas é como uma preparação. O Senhor, ele fala que nós precisamos nos preparar para tudo, não só espiritualmente, como de forma secular também, educação, né? Então, não sei se alguém se sentiu ofendido, mas não foi o propósito de falar sobre a minha experiência. Essa questão de, como é que se diz, de ser altamente dependente de qualquer coisa, a não ser o Pai Celestial, eu acho completamente errado. Como o Chris falou, e concordo com ele, nós temos que ser interdependentes, né? E não dependentes. Obrigado, Suzana. Agora, no final da aula, o pessoal ficou É, animado, né? Mas por que vocês não estavam animados assim nas perguntas deixa, antes? Jé. É que eu acho Jéssica, E depois, Posso falar mais Jéssica. uma coisa? Ai, só um gente, essa aula tá minutinho, só um muito minutinho, boa. Alex. Até 9 horas. Vamos emendar aí. Tá muito bom. Pois é, né? A gente está aqui no feriado, viajando. Vai, fala, Jéssica. Fala, Jéssica. Teve uma aula do Instituto essa semana passada, falou muito sobre a gente estudar, sobre a gente adquirir conhecimento. E tem uma escritura que fala assim: qualquer princípio de inteligência que alcançarmos nesta vida surgirá conosco na ressurreição. E nesta vida, uma pessoa, por sua diligência e obediência, adquirir mais conhecimento e inteligência do que outra, ela terá tanto mais vantagem no mundo futuro. Eu acho extremamente importante, homem e mulher, independente do sexo, independente dos casados, ser casado ou não casado, de estudar, de ter uma graduação, de ser autossuficiente emocionalmente, financeiramente, de todas as formas que ele pudesse ser autossuficiente, que a pessoa pudesse ser autossuficiente, é importante. Porque, não pensando por todas as coisas que pode acontecer,
mas para ela progredir. A gente está aqui no mundo para a gente progredir. E nós temos a promessa de, se a gente fizer todas as coisas como casal, a gente ser exaltado juntos. E aí, como que a gente vai criar outros mundos se a gente não vai ter aquela inteligência? Se a gente não vai estudar, se a gente não vai adquirir conhecimento. Então, eu acho extremamente importante, mesmo que o homem seja totalmente provedor, é importante a mulher estudar, ela ter uma profissão, ela ter o seu próprio dinheirinho, nem que for para gastar com besteira, igual eu, assim, que eu às vezes eu quero fazer meus gostos, mas eu acho extremamente, nossa, assim, foge da minha capacidade de concordar que uma mulher não possa ter a sua profissão, ser autossuficiente, sabe? Eu sou muito firme de que a mulher ela tem que ser independente, ela tem que ser autossuficiente em todas as coisas, o homem também tem que ser autossuficiente, porque juntos os dois vão suprir aquilo que falta um no outro. Por exemplo, eu e Rafael aqui em casa, quando eu casei com ele não tinha faculdade, ele só tinha o curso técnico. Então, quando a gente casou, a gente juntava o nosso dinheirinho, ele fez a faculdade dele. Aí depois era a minha vez. Então ele cuidava das coisas de casa, eu fui fazer minha pós. Aí depois era a vez dele fazer a pós dele. Então a gente tá indo assim, um apoiando o outro, um ajudando o outro. É isso E aí. aí, pode outro falar agora. Obrigado, Jéssica. Lília? Nós não vamos deixar vocês curtirem aí o feriado, mas E alto é, agora. era essa escritura que Jéssica citou, que eu iria citar, né, que é um mandamento, e que qualquer conhecimento que obtivermos nessa vida, nós teremos, maior recompensa será nossa depois dessa vida, né? Mais vantagens nós teremos depois dessa vida. Como Jéssica citou, nós seremos deuses, assim como o Senhor ele é. E nós precisamos ter o conhecimento para poder criar mundos, né? E que conhecimento? Conhecimento ele não vai surgir do nada. Por isso que é um mandamento, né? Por isso que o Senhor ele pede para que nós possamos ter formação, né? Quantas nós quisermos aqui nessa terra e juntos, né? Como Jéssica mesmo falou, para que possamos crescer juntos em casal, juntos em família, para que nós possamos herdar o reino celestial, herdar a exaltação juntos e ter a capacidade de criar mundos, assim como o Pai Celestial e a nossa Mãe Celestial eles criaram. Tem Isso uma aí, frase, obrigado, Lília. tem uma frase que diz assim: por trás de um grande homem é uma grande mulher. Mas no Proclamação ao Mundo, a família Proclamação ao Mundo fala que do lado de um grande homem há uma grande mulher, né? Então ambos andam lado a lado, né? Então, claro que eu quero ser como o Pai Celestial. E para mim poder ser com ele, ela também precisa estar comigo, né? E precisamos estar lado a lado. E precisamos ter conhecimentos. Tem coisas que ela tem grande conhecimento aqui que eu não vou ter, né? E assim vice-versa, né? E nós precisamos ter esses conhecimentos, né? De formação, não só espiritual, né? Mas acadêmico, né? Conhecimento, né, das coisas do mundo. E o Senhor ele quer que possamos crescer espiritualmente e também nessa vida, para que possamos também ser como Ele lá, né? Como a escritura que Jéssica falou, né? E a gente ia falar. Mas isso é importante, né? Para que possamos ter uma família eterna, né? Não só para essa vida, né? Mas sim para a vida futura também. Muito bem, obrigado, William, obrigado. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui um vídeo, então, para a gente finalizar esse Antes ciclo, que eu posso. tá bem? Depois do vídeo, pode ser, Alex? Só um minutinho, por gentileza. Deixa eu só compartilhar o vídeo, que depois eu já passo a palavra para você, tudo bem?
assim como Jesus, em seu ministério mortal, usou uma criança como exemplo para as pessoas do puro amor que elas precisavam e podiam ter para tornar-se semelhantes a Ele, Cristo deu-nos a família como exemplo de um ambiente ideal no qual podemos aprender a amar como Ele ama. Isso acontece porque é no relacionamento familiar que encontramos nossas maiores alegrias e nossas maiores tristezas. As alegrias advêm de colocarmos o bem-estar dos outros acima do nosso próprio bem. Isso é que é o amor. Em muitos lares há estas palavras: nossa família pode ser eterna. As escolhas de cada membro da família determinam se a família voltará a estar reunida. Muito bem. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês meu testemunho mais uma vez de que eu sei que Jesus Cristo vive, de que a família pode sim ser eterna. Nós fomos criados em ambientes diferentes, temos visões diferentes, temos conceitos diferentes por causa da nossa cultura familiar. Mas há um padrão, né? O Senhor estabeleceu um padrão divino, divinamente inspirado. Se nós temos alguma dúvida sobre qual é o padrão divino inspirado, nós temos um manual, nós temos um guia, nós temos a família Proclamação ao Mundo. Ali determina para a gente e diz para a gente como é o padrão divino. E se nós tivermos dúvida de como nossa família, nossas ações conjugais, familiares devem ser, ali está uma fonte de conhecimento incrível, sabe? E que, embora nós tenhamos essas visões diferentes, né? Eu vim de uma família diferente, Jaqueline da mesma forma, mas é a perseverança diária de construir uma família eterna, de aprender a se perdoar e arrepender-se, de procurar cada dia amar-se mutuamente e que, embora nós tenhamos algumas diferenças, são elas que nos completam, né? Afinal, se fôssemos iguais em todas as coisas, a gente não teria aquele sentimento divino de completude. Eu sei que tenho algumas dificuldades em que Jaqueline tem as suas maiores fortalezas. E Jaqueline tem as dificuldades dela, e que em mim ela encontra as fortalezas necessárias. Isso é uma família eterna. Embora nós tenhamos visto, de repente, nas nossas famílias anteriores, né? Nos nossos familiares, nossos pais, mães, tios, enfim, alguns padrões que nós não podemos, não devemos e não iremos repetir, é a oportunidade que nós temos na nossa família de fazermos diferente, de fazermos a nossa família eterna. Eu gostaria também de prestar meu testemunho. E é como o Pablo falou. Nós viemos de famílias diferentes, temos pontos de vista diferentes. Mas aqui, como a gente já viu em algumas aulas, né, a gente sempre precisa respeitar e buscar melhorar, né, o que a gente precisa melhorar. E eu sou grata pelo Evangelho na minha vida, sabe? Todas as coisas
que hoje eu sou quem eu sou é graças ao Evangelho de Cristo. Graças aos ensinamentos que eu tive, graças aos exemplos, né, de grandes líderes da igreja, graças aos discursos e aulas que eu tive ao longo da vida, né, no instituto, no seminário, o aprendizado da missão, sabe? Tudo isso me fez crescer, mas eu ainda tenho conhecimento de que eu preciso melhorar, sabe? Em vários aspectos. Mas eu tenho a esperança de que o Senhor, ele nos cura, né? E por mais que nós não sejamos perfeitos, a cura, ela existe, né? O perdão, o arrependimento, graças ao Evangelho, né? Em nossas vidas. Muito bem. Alex, você queria fazer algum comentário, querido, antes da gente finalizar? Sim, Se puder ser como eu- breve, que senão a sim, gente não não vou demorar. dorme. Não, foi falado sobre a questão que poderia ter sido alguém se sentir ofendido. Assim, eu não me senti ofendido, não, pelo contrário. Eu sempre respeito a opinião dos outros. Eu acho que isso é enriquecedor e isso que permite evolução. Eu sempre vou Isso. escutar a opinião da outra pessoa, sempre vou levar isso em consideração. Eu acho muito importante isso para minha própria evolução, inclusive. Outra coisa importante é sobre a questão da autossuficiência, né? Assim, eu percebo que muitas vezes a autossuficiência é ligado muito à questão financeira, mas não é só isso. É necessário também que sejamos autossuficientes psicologicamente, emocionalmente, fisicamente. Inclusive é por isso que no manual da igreja diz pra gente não beber, não fumar, praticar exercícios, por exemplo, né? Para que sejamos também autossuficientes em várias áreas das nossas vidas. E outro ponto importante, que esse é o mais importante, autossuficiente não é a mesma coisa de independente. O inimigo, ele tem colocado essa ideia na cabeça das pessoas que ela tem que ser independente. Isso é um erro gravíssimo, por um motivo muito simples. Ninguém é independente. Por exemplo, essa roupa que eu estou usando não fui eu que fiz. A luz que chega aqui em casa não fui eu que produzi. A comida que eu como não fui eu que fiz, não fui eu que produzi ela. Todos nós somos dependentes uns dos outros. E se nós pegássemos a questão da independência e levássemos no limite, significaria que não dependeríamos de ninguém, inclusive de Deus. Ou seja, a pessoa que é totalmente independente, ela não é dependente nem mesmo de Deus. E todos nós vamos ser dependentes uns dos outros sempre. E por isso que eu falo que ser autossuficiente não é a mesma coisa que ser dependente. Nós sempre seremos dependentes uns dos outros. Tá? Ok. Obrigado, Obrigada, Alex, por compartilhar a sua visão com a gente. E graças à sua visão, a nossa aula foi bombástica agora no É final. isso aí, Todo mundo né? Todo mundo comentou, todo aí, que mundo. beleza. Adorei. Foi muito bom, Da gente. próxima vez, acho que a gente vai trazer esses assuntos mais Delicado. delicados assim no início. É. Que aí Muito vocês bem. falam mais no É isso início. aí. Não deixa pro final. Querendo atrapalhar o nosso feriado. Gente, a gente quer curtir nosso feriado, são 14 anos de casado, mas a gente ainda curte o feriado em casal, viu? Queria que você soubesse disso. Muito bem. Que foi, Cris? Tá bom. Minha vez. Eu vou te falar. Manda ver. Eu queria agradecer a todo mundo que participou esse ano dessa aula. Realmente eu estou feliz por cada um de vocês ter participado, ter aparecido. E quero agradecer muito o canal Gomes, especialmente. E preparando também tão bem. Eu queria agradecer por tudo que a gente aprendeu nessa aula e eu espero que cada um de nós possamos ter uma família eterna. Agora eu quero passar o tempo para a pessoa que vai fazer a última oração da aula,
que é a Lilia. Nosso querido e amado Pai que habita nos céus, nós somos imensamente gratos, Senhor, por esse dia, nós somos gratos por nossas famílias, nós somos gratos pela oportunidade que temos de fazer parte do seu grande evangelho. Somos gratos, Senhor, por essa classe do Instituto, pelo Casal Gomes ter nos ministrado essa classe e por ter nos ajudado e por termos aprendido uns com os outros e podermos aprender, Pai, como podemos melhorar em família para que um dia possamos retornar à Tua presença. Nós pedimos que nos perdoe pelos nossos pecados e falhas e nos ajude a cada dia nos arrepender e usar a expiação de Cristo em nossas vidas. Pedimos que o Seu Espírito possa sempre estar conosco, nos guiando aqui nessa terra. Que possamos buscar a Ti em todos os momentos de nossa vida, buscando sempre colocá-lo em primeiro lugar. Nós te amamos, Senhor, e nós fazemos esta oração no nome sagrado de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado, Lilian. Obrigado, Obrigado, pessoal. Tchauzinho. Não esqueçam de clicar no link do WhatsApp e fazer a avaliação da experiência do Instituto. Tá bem? Olha, foi um prazer, viu? Tudo de bom para vocês, uma excelente noite e a gente se vê Tchau, nas tchau. próximas classes. Tá bom? Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês. Tchau. Tchau, gente. Aproveita Tchau. o feriado, casal. Até que enfim, né? Agora vai. Tchau, boa Fiquem com Deus, Tchau, todo mundo. gente. Obrigado, Alex. Obrigado, Casal Cris, por tudo, viu? Obrigada, Alex. Obrigado. Meu secretário. Valeu. Obrigado, gente. Excelente secretário. Valeu, gente. Tchau, boa Tchau. Tchau.